chegue aqui um pouco mais cedo. 1h a igreja vai estar aberta, recebendo as pessoas. De 3 horas começamos com um clamor e depois vamos administrar o culto local. Ele vai embora antes da bênção dos apóstolos. Amém? Aleluia. Só as mãos para o Senhor. Queridos, encontre na sua Bíblia o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 18. Lucas, glória a Deus. Lucas capítulo número 18, versículo número 35. Lucas 18, versículo número 35. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim, a palavra do bondoso e eterno Deus. E aconteceu que, ao aproximar-se de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmola. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. E anunciaram-lhe que estava passando Jesus, o Nazareno. Então ele começou a clamar: Filho de Davi, tem compaixão de mim. E eis que os que iam passando o repreendiam para que se calasse. E ele clamava mais alto, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que o lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: O que queres que eu te faça? E respondeu o cego: Senhor, que eu torne a ver. E então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguiu glorificando a Deus. E também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Quem pode dizer amém? Amém. Ainda aí no capítulo 19 do mesmo Evangelho, vamos ler o versículo 8, que diz assim: E Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se alguém tem roubado alguma coisa, o restituirei 4 vezes mais. E o restituirei 4 vezes mais. Então disse-lhe Jesus: Hoje houve salvação nesta casa, pois que este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar os que se haviam perdido. E você diz amém. Você te dando glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Queridos, esse texto que eu faço menção é um texto que eu tenho um carinho muito especial. Passagem sobre cego de Jericó. É uma passagem que traz lições poderosas à vida daqueles que amam, que conhecem, que têm intimidade com a Bíblia. Eu estava hoje à tarde a falar com o meu pastor, quando veio ao intuito do meu coração falar sobre esta mensagem. Esse texto que eu faço menção, ele está inserido nos 3 dos evangelhos. Haja vista que 4 são os evangelhos que são base doutrinária para todo o Novo Testamento. Ora, assim como os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas,
como são conhecidos os evangelhos sinóticos, porque há uma familiaridade muito grande. Esses evangelhos conseguem narrar com muita propriedade, encaixando-se um ao outro aos detalhes acerca da vida e da pessoa, do ministério, da morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Só que alguns teólogos consideram este texto aqui a grande ferramenta para comprovar que de fato esses evangelhos não são santos, não são evangelhos inspirados por Deus, porque ele diz: se fosse inspirado por Deus e pelo Espírito Santo, não poderia haver contradição entre si. E essa história do cego de Jericó, ela há um impasse que mexe com a cabeça de qualquer teólogo pós-moderno, liberal, que tenta comprovar que a Bíblia não é a palavra do Senhor. Escute-me, por favor. Quando você começa a analisar essa história, que está tanto em Mateus capítulo 20, do versículo 29 ao versículo de número 34, como também em Marcos capítulo 10, do versículo 46 ao versículo de número 52, como também em Lucas, no capítulo 18, que fizemos lição, que é do versículo 35 até o versículo de número 43. Nós vamos ver a mesma história, só que Mateus ou Levi vai afirmar que eram dois cegos que estavam na beira do caminho, pedindo esmola, falando e implorando o milagre ao Senhor. Mas Marco agora em sua narrativa vai dizer que apenas era um cego, e ele até dá nome a este cego, chamando-o de Bartimeu, e ainda mais falando acerca da sua genealogia, dizendo que este cego, cujo nome era Bartimeu, era também o filho de Timeu. Sim, agora Lucas não faz menção dele, mas a sua harmonia com Marcos é a mesma coisa. Mas você me pergunta se a Bíblia de fato é inspirada por Deus, então há aí contrapasse. Na verdade, não há contrapasse nenhum. A história comprova que havia dois cegos, mas tanto Marcos quanto Lucas só dá ênfase a um missionário Adriana, porque Bartimeu é um personagem conhecido da história de toda Jerusalém, de toda Israel na sua época. Quando eu comecei a pesquisar sobre isso, comecei a mergulhar um pouco mais na história e descobri que por que é que Marcos e Lucas apenas faz menção deste cego, cujo nome nós conhecemos como Bartimeu. Embora o seu nome não seja Bartimeu, Bartimeu é apenas uma conotação que quer dizer filho de Timeu, assim como ele era conhecido. Então lhe deu a curiosidade de saber por que ele era e por que o nome do seu pai é citado. Quem foi o seu pai? E pesquisando alguns livros históricos, consegui entender uma história dentro da história. Eu consegui entender a história real deste cego e por que Mateus, ou melhor, Marcos e Lucas apenas faz menção da sua vida. Porque este milagre aqui é bem mais profundo do que aparentemente ou superficialmente podemos entender. Senão eu gostaria que você me desse um pouco da sua atenção, para que você pudesse entender a narrativa da história real. A história conta que mais ou menos cerca de 10 anos antes de Jesus nascer, ainda sobre a opressão do Império Romano, Israel tentava de toda forma a sua liberdade. E havia um grupo de judeus chamados Zelotes, que enfrentavam e faziam a todo o esforço combater a opressão romana sobre o teu povo. Esses homens chamados, eles tinham a convicção que serviam ao Senhor dos Exércitos. Todo zelote não suportava a ideia de que estavam debaixo de jugo de opressão. Se o teu Senhor era general de guerra, então eles não poderiam perder a batalha. Mas só que eles lutavam com as suas próprias forças.
comandado por um homem chamado Timeu, um grande estrategista de guerra, fizeram grande oposição contra o Império Romano. E era mais ou menos assim que eles trabalhavam. Eles armavam equipes de soldados que se camuflavam à beira do caminho. E quando viam os exércitos romanos a passar pelas estradas, trazendo consigo os impostos que eram de forma absurda cobrada do povo, eles atacavam Timeu e os seus exércitos, atacavam aquele grupo e roubavam todo o ouro que o Império Romano havia tirado do povo através dos impostos, e matavam todos os soldados romanos. Iam para as aldeias e distribuíam metade daquele tesouro para os pobres daquele lugar, devolviam para o povo. Isso trouxe fama e notoriedade para Timeu e o seu exército, e Roma, sentindo o prejuízo que estava causando este grupo de rebeldes, lançou então uma promoção, lançou então uma recompensa, dizendo: olha, aqueles que entregar este grupo de revolucionário terá de Roma ao seu favor. Roma lhe dará uma grande recompensa em ouro, e no mais lhe dará grande cargo sobre a nação de Israel. E assim foi lançado sobre toda a nação. Timeu, agora entendendo que havia um grande carregamento de ouro subindo para Jerusalém, que havia de passar por Jericó. Antes disso, ele havia se reunido com os seus soldados, diz a história, e ali em Jericó, falando acerca do plano para tomar aquele tesouro e dar mais um golpe no Império Romano. Um jovem de pouca idade ouviu o plano. Este jovem, cuja história chama o seu nome de Zaqueu, entendeu que aquilo era para ele uma grande oportunidade de crescer na vida. Resolveu então procurar o Império Romano e entregar todo o plano de Timeu, que tentava roubar os impostos que o Império Romano estava levando para Jerusalém. E Roma, agora entendendo qual era o plano de Timeu e o seu exército, prepara o contra-ataque. Quando Roma vai subindo, a história diz que quando Timeu e seus soldados atacam Roma, como já sabia, preparou o contra-ataque e matou todos os soldados de Timeu, deixando apenas Timeu ou cabeça vivo. Pega Timeu e prende não só ele, pega agora também toda a sua família e leva para Jerusalém diante de Herodes. A história mostra que, por causa disso, Timeu agora serviria de espelho para toda a nação, que ninguém jamais poderia se levantar contra o Império Romano sem que pagasse um alto preço. Timeu, ainda vivo, teve que ver toda a sua família, exceto o seu filho mais velho, serem mortos a fio de espada. Depois disso, ele foi mandado na cruz, e antes de morrer, ele teve que ver seu filho mais velho ter os seus olhos vazados com um punhal, e aquele jovem foi solto em Jerusalém para que servisse de exemplo. O teu nome foi apagado da história, e a partir daquele dia ele foi conhecido como Bartimeu, ou seja, o filho de Timeu. E todos, se olhassem para este céu, diriam: ali vai o filho de Timeu, o filho daquele que se levantou contra o Império Romano e teve a sua vida destruída. E o ganho deste homem, ou deste jovem que entregou ao Império Romano esse grupo de zelotes, que era Zaqueu, a história diz que ele recebeu toda a fortuna que era de Timeu, e foi dado a ele o cargo de chefe dos publicanos. Ele era o responsável em administrar todos os homens que cobravam impostos. Sim, ele era o maioral dentre os publicanos, porque entregou. Passa-se mais ou menos agora 30 anos, mais ou menos 32 anos, aquele cego que perdeu a sua visão, e por ser agora um deficiente, não tinha como trabalhar até auxílio do governo, passou a mendigar,
Médio, a entrada da Nova Jericó. Nova Jericó, cidade construída, próxima à antiga Jericó, a qual a Bíblia diz que foi tomada por Josué no capítulo 6 e o versículo 26. E após que Josué havia tomado a antiga Jericó, ele amaldiçoou. Herodes não construiu a antiga amaldiçoada. Ele tomou uma certa distância e construiu agora uma nova Jericó. Uma cidade bela, rica, próspera, uma cidade portuária, aonde apenas os grandes poderosos de Israel tinham ali as suas residências. Um lugar belo, cheio de palmeira, um lugar cheio de jardins, casas belíssimas, pois ali moravam os grandes daquela época. E ele ficava à porta da cidade, pedindo esmola para todos aqueles que por ali passavam. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Só que agora em Israel há uma conversação que paira sobre os quatro cantos do território da nação santa de Deus. Pois todo dizia: há aí um Galileu, há por aí um Nazareno, que por onde passa realiza milagres. Eu ouvi dizer que ele passou por Naim, e o filho de uma viúva, filho único, que estava morto, foi ressuscitado. Outros dizem: eu ouvi falar que ele passava aqui pertinho em Betânia, e quando por ali ele passou, um grande amigo dele, aonde ele sempre se hospedava, havia morrido e estava já enterrado com 4 dias. Ele chegou, mandou tirar pedra, mandou o morto sair para fora, e o morto ressuscitou. Outros ouviram falar que ele chegou nas regiões das 10 cidades, chamada Decápolis, e todos os enfermos que ali estavam eram arremessados aos seus pés, e a ponto que todos que o tocavam eram curados de todo tipo de enfermidade. Outros disseram: Fábio, eu ouvi falar que ele pegou o barco e foi até a aldeia de Gadara. Chegando lá, havia um rapaz endemoniado, que não tinha só um demônio, era legião. Era muito demônio que comandava a vida daquele jovem. Os demônios eram tão poderosos que não tinham prisão, correntes que eu pudera segurar. Toda a cidade era atemorizada por causa deste endemoniado de Gadara. Este demônio tinha grande poder sobre aquele homem e sobre toda a cidade. Mas diz que quando Jesus chegou, ele saiu dos sepulcros meio que despido. Quando olhou para Jesus, se prostrou e disse: que vieste fazer aqui, ó Cristo? Já vieste nos atormentar? E Jesus disse: sai. E os demônios teve que sair. Não me importa se é 1, se é 2, se é 3, se é legião. Quando Jesus chega, eles têm que bater em retirada, porque o poder, a autoridade, a glória, o poderio, o senhorio está nas mãos dele, meu filho. Não me interessa saber se aquela macumbeira, tua vizinha, fez despacho na rua, entregando a rua para enxuga-veia, para trancar a rua, dizendo que na rua só quem manda é ele. Quando Jesus chega, tranca a rua, tem que abrir rua, tem que bater em retirada, tem que procurar na esquina, porque quem manda é Deus, quem manda é Deus, quem manda é Deus, quem manda é Deus, quem manda é Deus. Eu estou dizendo para você que demônio não manda na tua casa, demônio não manda na tua família, não manda na tua história, não manda no teu trabalho. Quem manda lá é Jesus, quem manda lá é Jesus, quem manda lá é Jesus. Chegou assim, Jesus não chegou lá, não chegou assim, porque ele diz: este eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Onde você chega, Jesus chega. Onde você pisa, Jesus pisa. Onde você está, Jesus está, Jesus está, Jesus está. Jesus está aí, Jesus está aí, Jesus está aí. Sabe que Jesus já está, levante a mão para o céu. E o cego lá todo disse assim: ei cego, eu ouvi falar que ele passou perto de um tanque e havia um cego de nascença. E Jesus olhou depois de ser interrogado pelos discípulos, que perguntaram: mestre, quem foi que pecou? O seu pai ou a sua mãe,
nasceu assim para a glória de Deus. Ele nasceu assim para a glória. Jesus chamou o cego, fez uma lamazinha com cuspe e barro, colocou no olho do cego e disse: agora vai te lavar, vai lavar. E depois que ele lavou, ele voltou a enxergar. Aleluia. O cego de Jericó ficou movido de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Ele ouviu falar daquela mulher, 12 anos com fluxo de sangue, tocou na orla das suas vestes e foi curada. Eita, que ele começou a roer a unha, meu pai, ficou dizendo assim: será? É agora, deve ser agora. É agora, ele deve passar por Jericó rapidinho. Mas Jesus sempre evitou passar em Jericó. Jesus nunca quis passar por Jericó, até que chegou o momento de ele ser glorificado. E então ele vai pelo caminho de Jericó. Quando Jesus vai passando, e a Bíblia diz que vai seguindo com ele uma numerosa multidão e os seus discípulos. E o tropeçar da multidão incomodou o cego, que ele disse: meu Deus, o que é que se passa aqui? Que multidão diferente é essa? Que multidão que tanto dá glória? Que multidão que tanto dá aleluia é esse? Que multidão que grita: Jesus tu és lindo, Jesus tu és maravilhoso? Que multidão que grita: Jesus tu és santo? Que multidão é essa que está fazendo tanta festa? É o carnaval de Olinda que está passando por aqui? Será que é o trio do chiclete comandando aqui? É muita alegria. O que é que está se passando? O que se passa por aqui? Quem é o famoso? Quem é o artista? Quem é a estrela que está? Tem alguma coisa diferente acontecendo? Foi quando alguém olhou para ele e disse: não tem nenhum artista, nem tem nenhuma celebridade. Quem está passando por aqui é a estrela da manhã, é a rainha de Davi, é o leão da tribo de Judá, é o advogado da igreja, é a porta das ovelhas, é a luz do mundo, é ele o bom pastor, é ele o caminho, a verdade e a vida, é ele a salvação, é ele o alfa, é ele o ômega. É Jesus que está passando, é Jesus que está passando, Jesus está passando aí, Jesus está. É fácil saber por onde Jesus passa. Por onde Jesus passa não tem silêncio, por onde Jesus passa não tem enganação, por onde Jesus passa ninguém fica com a boca calada, com a língua fechada, por onde Jesus passa tem alegria, por onde Jesus passa tem sorriso, por onde Jesus passa tem língua, tem aleluia. Jesus é a pessoa aí, Jesus é a pessoa aí. Aleluia. E disseram para o cego: é Jesus de Nazaré quem está passando. Perceba que informação que deram para o cego é uma informação errada, mas o cego conhecia Jesus pelos olhos espirituais, pelos olhos da fé. Disseram para ele: é Jesus de Nazaré. Deixa eu fazer uma pergunta: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Estavam querendo dizer: não se preocupa não, meu filho, é apenas mais um profeta que está passando por aí, é apenas mais um que se diz ser o Messias, é apenas mais um aventureiro querendo enganar o povo. É Jesus de Nazaré. Mas ele disse: não, esse povo aí é mais cego do que eu estou com os meus 2 olhos impossibilitado de ver, mas eu sei muito bem quem ele é. Para vocês ele é de Nazaré, mas para mim ele é o filho de Davi, ele é o rei por excelências, ele é o Senhor, ele é o senhorio. Então ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ai meu Deus, a multidão começou a ficar alvoroçada com o cego, porque o cego começou a buscar Jesus de forma diferente. O protocolo era o mesmo, todo mundo adorava assim: Jesus de Nazaré, aleluia, Jesus de Nazaré, aleluia, Jesus de Nazaré, aleluia. Mas o cego não clamou assim, ele clamou diferente. Ele clamou assim: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. Jesus, tu és o filho de Davi, morreu, e Davi era rei. Se o rei morreu, tu está vivo, então o rei para mim agora é você. Rei para mim não é Herodes, Herodes está no trono, mas para mim não é rei. Rei para mim é o Senhor, rei para mim é o Senhor. Para esse povo você é só um profeta, mas para mim tu és Deus, para mim tu és Senhor, para mim tu és Messias. Ele começou a adorar diferente. Ai, se tem uma
Churi, me canta graça. Pelo menos hoje, uma vez na vida, meu filho, faz algo diferente aqui. Pelo menos uma vez na sua história, vê se teu culto dá para ser diferente. Foi a mesma coisa desde quarta-feira passada até hoje. Não sentiu nada, não recebeu nada. Na hora de clamar, ele não clamou. É tudo a mesma coisa. Pega, meu filho, é a noite, extravasa, extravasa, faz algo diferente. Move o céu do teu clamor, move o céu da tua adoração. Toca em Jesus, faz algo diferente. Meu filho, chega de ser multidão. Faça como aquela mulher do fluxo de sangue. Tem muita gente tocando, mas tem gente que toca e não acontece nada. Toca com o cara de Jesus. Eu preciso do Senhor, eu preciso do milagre. Eu não vim aqui para passear, eu não vim aqui para perder tempo. Eu vim aqui para receber a ilude. Eu vou deixar você receber. Se prepare para as oposições. Se prepare para as oposições. Aleluia. O diabo não persegue crente alavanteiro, não, o diabo não está nem aí. Esses crentes alavanteiros, o diabo até daqui para mim. Isso vai assim mesmo que eu estou gostando. Se eu puder te ajudar, eu até te ajudo. O diabo não está nem aí para esses crentes que vivem a mesma coisa. É a mesma coisa, não sabe nem dizer se ele é crente, se não é. O diabo não está nem aí para isso. O diabo só se incomoda com crente que tem atitude diferente. Ele olha assim, rapaz, esse cara gosta de orar demais. Esse cara gosta de ler Bíblia, gosta de ir para a consagração de manhã. Esse camarada não perde culto, isso aí é uma ameaça. Vou começar a tentar para ele, vou começar a ir de contra ele, mas pode se levantar, diabo. Porque está escrito: toda ferramenta preparada contra mim não prospera, não prospera, não prospera, não prospera, não prospera, não prospera. Pode se levantar o demônio que for, meu filho. Deus está comigo, o diabo não pode contra nós. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus só está esperando uma posição de fé sua. Jesus só está esperando uma posição de fé sua. Aquela multidão disse: ei, cala, ei, cala, ei, cala. E Jesus lá na frente, já está longe. Ele não vai te ouvir. Não dá mais para te escutar. Não dá para escutar aqui, mas pela eternidade da glória de Jesus. Jesus disse assim: a tua vitória está mais perto do que você imagina. Não dê ouvido aos opositores que se levantam contra a tua vida. Não dê ouvido para esses cabos que não vai dar certo, e a gente não vai fazer. É impossível para tu que não tem fé. Para mim, ainda que minha fé seja pequena, o impossível é alcançado, porque o meu Deus, Ele ainda para milagre. Sabe o que me chama a atenção? É que Jesus continua andando e diz assim, ó. Está vendo aquele cego lá embaixo, naquele maior carnaval? Vai lá chamar. Diz que eu ouvi, mandei buscar. Cego está aqui clamando, irmão. E está os opositores. Cego, cala a boca. Cego, silêncio, cego. Cego, silêncio. Quando eles estão mandando cego ficar silêncio, ele não sabe. É que vem vindo a notícia de que Jesus ouviu a sua oração. E sabe o que ele disse para você? Mas fica complicado. 12 dias de que você não perde muito. Descansa um pouquinho, está trabalhando, está cansado, fica andando, pare com isso. Você não sabe, é que a notícia da que a tua vitória, que Jesus te ouviu, está chegando, está chegando, está chegando. Eu não sei se vai chegar por carro, por e-mail, eu não sei se vai chegar via Orkut, via MSN, eu não sei se vai chegar via Face, ou pelo Twitter, eu não sei se vai ser através de uma ligação, ou
prostrado esperando. Não se fica com uma cara de besta esperando cair do céu, não, meu filho. Quando Jesus falar chegou, sabe o que tu faz? Arregaça as mangas e corre atrás da bênção. É a porta de emprego. Jesus falou que vai abrir. Pega o currículo, bota debaixo do braço e diz assim: agora vai abrir empresa. Você não vai abrir. Pode ir, meu filho, pode ir lá na fila do médico, pode ir, porque você vai ter a notícia que a enfermidade sumiu, que ela saiu, não precisa mais de
Ele voltou a enxergar e seguiu Jesus. E seguiu Jesus. Ei, você não foi chamado para receber a bênção e voltar para Lodebar, não. Você não foi chamado para receber a bênção e voltar a viver a mesma vidinha que você vivia, não. Jesus vai te entregar a vitória hoje, mas o que eu quero de você é que você seja seguidor dele, é que você ande nos caminhos que ele anda, é seguir os passos que ele segue, é viver como ele vive, é seguir ele, meu filho. E seguir Jesus não se segue de boca calada, porque a Bíblia diz que o cego seguiu Jesus adorando, e a Bíblia diz: e todos que viram aquilo também começaram a adorar. A partir de hoje, a bênção de Deus vai ser tão grande na tua vida que vai fazer você adorar, o seu marido adorar, o teu filho adorar, o teu irmão adorar, o teu vizinho adorar, o teu patrão adorar, os teus amigos adorar. Vai ter o sangue de Deus contagiando quem te segue, quem te segue. Recebe essa palavra agora, recebe essa palavra agora. Sabe por que você não pode parar só por causa dessa bênção que você recebeu? Porque Jesus tem algo maior para te entregar lá na frente. Sei, a Bíblia diz que ele seguiu a Jesus. E Jesus estava preparando algo especial para ele. Jesus entra em Jericó. E a Bíblia diz que a multidão cego havia seguido ele do lado de Jesus. E o povo adorando. O camarada que eu falei no início que havia traído, queria ver quem era Jesus, mas ele era de pequena estatura. Então ele volta um pouco do caminho e sobe numa árvore, fica esperando. Jesus chega naquele lugar e olha para ele assim: Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar em sua casa. Isso aqui é profético. Levanta a mão para receber. Jesus tem uma necessidade de ir ter como aqueles que te roubaram, como aqueles que tentaram destruir a tua vida, com aqueles que tentaram contra você. Jesus diz: eu tenho necessidade, eu tenho que ir lá, eu vou lá. Jesus está indo fazer uma visita a eles. Jesus está indo fazer, mas não é visita para matar, não. Jesus vai salvar, vai dar um caráter cristão para ele vir e procurar pedir perdão, para ele vir de volta. Jesus diz assim: me convém lá na sua casa. Eles foram, preparou o banquete. Olha como Jesus é bom. O camarada era mendigo como que é, irmão? Quer que mendigo come? Lixo. É no popular, mendigo come o quê? Eu não ouvi. Mendigo come o quê? O camarada acostumado a comer lixo, pão duro, resto. Primeiro dia andando com Jesus, já estava participando de um banquete. Tem mesa de banquete preparada para você. Evangelista Josemar, tu não sabe, eu estou no deserto que só. Jesus disse: eu preparo mesa no deserto. É nesse deserto que Jesus vai preparar o banquete para você. No deserto, eita glória. E quando ele está comendo, Jesus está em silêncio. Mas os murmuradores estavam lá também. Aí deu a vista ao cego e disse que é profeta. Está aí, ó, comendo na cara desse ladrão, publicano. E o povo começaram a falar mal de Zaqueu. Zaqueu ficou constrangido. Jesus pegou, ficou em silêncio. Aí ele se levantou e disse: Jesus, resolve dar metade dos meus bens, porque o cara estava 10 vezes mais rico do que quando ele traiu Timeu. E ele falou isso, e Jesus ficou em silêncio. Não disse nadinha para ele.
Só que quando ele percebeu que Jesus não esboçou uma reação para a atitude dele, ele olha para o céu e diz assim: e se alguém eu tenho roubado, restituirei 4 vezes mais. Não, você não entendeu. O cabra era mendigo até algumas horas atrás. Só foi seguir Jesus. Jesus não fez ele rico como era. Jesus deu a ele 4 vezes mais do que eu. Levante a mão porque você é profético. Levante a mão porque você é profético. Jesus vai te devolver 4 vezes mais aquilo que foi roubado, aquilo que foi tomado. Sabe aquele redemoinho que passou na tua vida e tirou tudo do lugar, deixou
agradecer por estar adquirindo mais um dos nossos trabalhos e te pedir que medite nessas palavras, que você reflita. Deus tem algo sobrenatural para a tua vida, um momento de unção, de poder, que te tome neste momento aí na sala da tua casa, na guarita do teu trabalho, no teu carro ou pela internet, onde você estiver assistindo essa mensagem, que Deus possa te envolver em mais um momento de unção. Pai do Senhor. Queridos irmãos em Cristo, é com muita alegria que neste momento eu quero apresentar o teu filho, o evangelista Josimar, um homem de Deus, embora tenha pouca idade. Deus tem usado este jovem de forma poderosa na unção da sua palavra para trazer alento aos corações. Eu, como pastor que ministro sobre a vida dele, que cuido da sua vida, da sua estrada como pastor, estou feliz em participar de mais um DVD, de muitos ainda que ele irá fazer. Eu quero pedir a você e agradecer, em primeiro lugar agradecer pela aquisição desse DVD. Certamente a tua vida será transformada no poder de Deus. E ore por esse jovem pregador para que ele vá mais adiante com voz profética, assim, entrando pelo esse grande Brasil e quem sabe avançar as fronteiras do nosso país, levando a palavra de Deus desta forma, desta unção permanente. Eu agradeço a você em nome de Jesus, que você possa se alimentar dessa palavra. Amém.